Na aula de hoje vamos falar sobre a coordenação e subordinação. Mas antes de chegarmos nesse assunto, é preciso conhecer primeiro a frase simples e a frase complexa. A frase simples contém apenas um verbo ou complexo verbal e, portanto, um só predicado. Por exemplo, a Vioneta brinca muito com o Neil. O verbo desta frase é brinca. E a frase complexa possui mais do que um verbo, sendo constituída por duas ou mais orações. Por exemplo, a Idália já estava em casa, mas a Jennifer acabou de chegar, constituída por um verbo e um complexo verbal. Neste caso, é o verbo estava e acabou de chegar. A ligação entre as frases simples que dão origem a uma frase complexa pode ser feita por coordenação e subordinação conforme a conjunção ou locução utilizada. Coordenação é a relação entre duas orações da mesma categoria por meio de conjunções ou locuções conjuncionais coordenativas. Por exemplo, o professor corrige as respostas e esclarece as dúvidas do aluno. A conjunção coordenativa da frase é a palavra e. Orações coordenadas recebem o nome da conjunção ou locução conjuncional coordenativa que as liga de acordo com o sentido expresso. Orações coordenadas dividem-se em 5 partes. Orações coordenadas copulativas, adversativas, disjuntivas, conclusivas e explicativas. Oração coordenada copulativa expressa a ligação ou adição de informações. Por exemplo, infelizmente a Mariana não comeu sopa nem fruta. A segunda frase, entrou em casa e dirigiu-se à cozinha. Conjunções coordenativas copulativas são nem da primeira frase e na segunda frase. Locuções conjuncionais coordenativas copulativas são não só, mas também. Não só, como também. Por exemplo, não só gosto de ler, mas também gosto de ir ao cinema. Oração coordenada conclusiva exprime o resultado, a consequência. Por exemplo, a Luísa estudou bastante, logo vai ter uma boa nota. A palavra logo desta frase é a conjunção coordenativa conclusiva. Oração coordenada adversativa introduz uma ideia de contraste ou de oposição. Por exemplo, telefonaram ontem, mas esqueci-me de te dizer. Mas é a conjunção coordenativa adversativa. As conjunções coordenativas adversativas são mas, porém, todavia, contudo, no entanto. Oração coordenada disjuntiva exprime uma ideia de alternativa. Por exemplo, podemos jogar a bola ou ficar a conversar. Ou é a conjunção coordenativa disjuntiva. Locuções coordenativas adversativas são ou, ora, quer. E agora, o exemplo. Quer vá hoje, quer vá amanhã, vai ter que visitar a sua avó. A oração coordenada explicativa apresenta uma justificação e uma explicação. Por exemplo, a Suzete está muito zangada, pois ouviu falar mal dela. A palavra pois é a conjunção coordenativa
explicativa. As orações coordenadas podem ser sindéticas, quando a ligação entre as orações é feita através de conjunções ou locuções conjuncionais, como nos exemplos acima. Ou assindéticas, quando são separadas por uma pausa representada na escrita por uma vírgula, tal como no exemplo abaixo. Ele entrou, dirigiu-se à cozinha, fez o jantar. Vamos agora partir para a parte de subordinação. Conjunções e locuções conjuncionais subordinativas servem para ligar orações. Desta ligação resultam frases complexas, formadas por uma oração subordinante e uma ou mais orações subordinadas. Quando estas exercem em orações a oração subordinante uma função semelhante à do advérbio, designam-se por subordinadas adverbiais. Assim, tal como a conjunção, a oração poderá ser oração subordinada adverbial causal. Indica uma causa ou uma justificação para a ação referida pela subordinante. Por exemplo, comprei o livro porque gostei da capa. A palavra porque é a conjunção subordinativa causal. Oração subordinada adverbial final expressa a finalidade da ideia indicada na oração subordinante. Por exemplo, a Laura veio cedo para que pudéssemos ir ao cinema. Para que é a locução conjuncional subordinativa final. Oração subordinada adverbial temporal exprime uma ideia de tempo relativamente ao afirmado na oração subordinante. Por exemplo, quando puderes, dá-me uma ajuda. A palavra quando é a conjunção subordinativa temporal. Oração subordinada adverbial consecutiva exprime a consequência de um facto apresentado na oração subordinante. Por exemplo, mentiu de tal modo que enganou a própria família. A locução conjuncional subordinativa consecutiva é de tal modo que. Oração subordinada adverbial concessiva exprime uma ideia de contraste em relação ao facto enunciado na oração subordinante. Por exemplo, fiquei calado, embora soubesse a resposta. A palavra embora é a conjunção subordinativa concessiva. A oração subordinada adverbial condicional indica uma condição, uma possibilidade que permitirá a realização do que é expresso na oração subordinante. Por exemplo, caso queiras, explico-te o exercício. A palavra caso é a conjunção subordinativa condicional. Oração subordinada adverbial comparativa estabelece uma comparação com um elemento da oração subordinante. Por exemplo, o Mateus olhava para mim como pedindo um conselho. A palavra como é a conjunção subordinativa comparativa. Agora podem copiar e fazer o exercício para resolverem com o vosso professor de língua portuguesa, quando voltarem às aulas. Até aqui a nossa aula de hoje e protejam-se.